Todo mundo que é ético sabe que se alguém encontrar algo abandonado, ainda mais no lugar em que é o dono, passa a ser dono do que achou. Ah, mas o Estado, ele não liga para isso. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Quem aí já achou algum dinheiro perdido na rua? Uma moedinha ou uma nota de 50, 100? Pois em 2019, um homem disse que achou 14 mil moedas romanas em um terreno que ele tem na Bélgica. Terreno dele, hein? E por conta disso, uma investigação foi aberta na França. Mas ele não é belga? É, mas o governo sempre se intromete e mandou investigar. Então, concluíram que as moedas não tinham como ser daquela região. E como o cara é francês, as autoridades belgas passaram a desconfiar que ele tinha cruzado a fronteira para se livrar de impostos. Sendo ou não sendo isso, ele não estava errado. Ele só encontrou algo perdido e que não estava sendo reivindicado. As leis belgas são mais permissivas que as da França, mas ainda assim, mesmo que ele não fosse sofrer grandes problemas por ficar com as moedinhas, as leis francesas dizem que quaisquer objetos arqueológicos, mesmo que tenham sido encontrados por alguém, de modo investigativo ou inadvertidamente, devem ser entregues ao Estado. É igual aqui. Se você achar moeda antiga perdida por aí, por acidente ou pesquisando, deve entregar ao Estado. E quem quiser ficar com o que achou será acusado de roubo. Roubo! É, roubo. Aquele ato de tirar de alguém algo sem permissão. Pois é, mesmo que esteja num terreno cuja propriedade é da pessoa que achou. É assim que o Estado trata as coisas e as pessoas que estão no território dominado por ele. Bom, e com essa acusação foram emitidos mandados de busca nas propriedades do francês, que permitiu que encontrassem outros milhares de objetos. Eram peças dos mais diversos tipos e épocas históricas, que vão desde pulseiras e colares da Idade do Bronze até estátuas e um dodecaedro romano, coisa altamente rara. As autoridades consideraram isso uma das principais recuperações de itens arqueológicos. Recuperações. É dose. Como se ele tivesse tirado aquilo de alguém. Além disso, está em julgamento o possível pagamento de milhares de euros e até a prisão do homem. É o Estado, o maior opositor do respeito à propriedade. E sobre esse caso, o ministro das Finanças da França falou assim da punição. É uma mensagem clara dirigida àqueles que, para benefício e prazer egoísta, nos privam de nosso patrimônio comum e apagam seções inteiras de nossa história. Típico de socialista, tratar como patrimônio comum o que é legitimamente de alguém para justificar a expropriação. É aquele velho, o que é meu e o que é seu é nosso. Nos Estados Unidos, a coisa é diferente. Tudo que alguém tem na área da superfície da qual é dono ou abaixo dela, dentro do prisma perpendicular ao terreno, é do dono do terreno. Se houver moedas, ouro, lixo, petróleo, é do dono da área em questão. A prosperidade lá foi maior porque lá o respeito à propriedade também é maior. Esse caso belga não é o único. Em 2016, um outro francês herdou uma casa que estava com a família há muitas gerações. O imóvel ficava na Normandia e, como ele não queria mantê-lo, chamou uma empresa para fazer um leilão. Aí, um especialista visitou o local e, enquanto olhavam juntos os móveis para avaliar tudo, se depararam com várias moedas, barras e lingotes de ouro. Ouro mesmo. Estavam por todo canto. Em caixas, entre garrafas de uísque, dentro de paredes falsas, no assoalho tinha até em sapatos. Após essa surpresa no interior, foram procurar no jardim e lá acharam outras muitas peças até maiores. Por segurança, ele manteve sigilo e chamou um advogado para comprovar a propriedade de tudo aquilo. Nessa tarefa, identificaram documentos que confirmavam a aquisição pelos antepassados dele entre os anos de 1950 e 60. Depois do trabalho dos avaliadores, descobriram que aproximadamente 100 quilos de peças de ouro valiam cerca de 3 milhões e meio de euros. O cara se descobriu milionário do dia para a noite. Mas a alegria de quem não faz parte do Estado dura pouco. Isso logo chamou a atenção dos parasitas estatais, que vieram prontamente lembrar que ele devia impostos de até 45% sobre a herança. E junto com o achado, graças ao Estado, ele herdou uma dívida porque os familiares não tinham declarado ao governo o ouro nos últimos 3 anos de vida. Aí, ele teve que pagar impostos, fora a multa. O valor final que realmente ficou com ele não foi divulgado, mas sabendo da expropriação compulsória estatal, é fácil entender que foi pouco. É óbvio que qualquer quantidade adicional que passou a ter, ainda mais de forma inesperada, é bom. Foi uma boa quantidade de dinheiro, mas não importa a quantia encontrada nem a quantia perdida em impostos, mas sim que isso é errado, não importa o que o governo alegue. O patrimônio era dele e foi subtraído sob coerção apenas porque o Estado manda.
Se ele recusasse, seria punido com mais multas e prisão. É triste. Teve outro caso nessa mesma região, uns 5 anos antes, em que uns operários da construção de uma casa encontraram moedas e barras de ouro que valiam 1 milhão de euros. Estavam enterradas no quintal, eram da década de 1920 e talvez tenham sido escondidas por conta da Segunda Guerra Mundial. Esconderam tão bem que não avisaram nem o dono. Então, as peças foram levadas a um colecionador da região que quis comprá-las. E os operários compraram outros bens, contrataram seguros de vida e fizeram reformas em suas casas. Isso deveria ser o final feliz, mas o governo descobriu e os prendeu por 2 anos por não terem pagado a parte que ele exige. Só máfias fazem coisas desse tipo. Não precisa ser libertário para saber que isso é errado. Só diz que isso é o certo quem tem inveja. Até o socialista mais fofo, que fala que o Estado precisa da contribuição coletiva para organizar a vida em sociedade, ou qualquer papo furado, faz de tudo para evitar impostos. O correto, apesar da dificuldade, é fazer de tudo o que puder para escapar da coerção. Não importa a justificativa, valor histórico, utilitário, nada. O que está dentro do seu domínio e não é reivindicado por alguém que prove que seja dono é seu. E para quem até concorda que achado não é roubado e que se deve ser livre para usar como quiser, mas que quer a preservação histórica, menos ainda que os itens devem ser tomados ou tributados pelo Estado. Quando o Estado alega que algo é público, ele não diz que quanto mais público é algo, mais de ninguém é o interesse em preservar. Ou você já viu preservação melhor sendo feita por governos do que pelo próprio dono? O máximo que o Estado faz relacionado a um ente privado é conceder monopólio renovável. E monopólio sempre dá no que dá. Vemos tantas pinturas e outras obras de alto valor histórico vendidas por vários milhões para colecionadores particulares ou até sendo armazenadas como patrimônio milionário. Nada justifica eticamente a agressão estatal. Cabe somente a quem achou dar um destino a elas. Como o valor é subjetivo, cada um vê um valor que interessa, seja a estima que tem historicamente ou pelo quanto de dinheiro pode receber em troca. No segundo caso, o Estado tirou quase metade em impostos sobre os itens que os antepassados levaram anos para acumular. Ah, mas o dinheiro vai ser usado em políticas públicas. Não, não será. Sabemos para onde ele vai. E mesmo que fosse, não interessa. Ou você acha que basta uma justificativa nobre de um assaltante para você não se incomodar com a perda? O Estado gasta dinheiro dos outros com os outros. É a pior forma de gastar dinheiro. Alguns alegam que ele estimula a economia, distribuindo para equalizar as disparidades sociais. Nada disso. Ao obrigar que devemos dar o que acumulamos, ele cria insatisfação tanto pela obrigação em si, como pelo uso que faz do dinheiro, que é o pior de todos. O Estado não precisa ser eficiente, a não ser para ir atrás do que as pessoas têm para se sustentar. Só as pessoas sabem bem usar da forma mais inteligente o próprio dinheiro. E onde as pessoas mais podem gastar os recursos que têm, trocando serviço com outras pessoas, todas elas prosperam. Quando o Estado entra no meio disso, todos perdem. Mas agora temos uma coisa que, se for protegida corretamente, fica blindada contra o Estado. Apenas pela característica fundamental, o Bitcoin vai atrair o interesse de muito mais gente que o descobre para gerar lucro com dinheiro estatal, mas que vai descobrir que a melhor característica dele é a imunidade a confiscos, e que, por isso, ele sempre terá valor maior do que qualquer coisa que o Estado quiser controlar, principalmente o dinheiro estatal. No canal dos Bitcoinheiros, tem muitos ensinamentos de como proteger tecnicamente o acesso aos fundos. Quando as chaves de acesso necessárias para assinar transações, usadas de forma única ou de modo múltiplo, estão guardadas de modo seguro e confiável, só quem tem acesso a elas pode acessar o dinheiro mais sólido que a humanidade está vendo surgir. Em se tratando de herança, pode-se guardar as palavras-chave em um testamento para serem conhecidas só após a morte do dono, sob um requisito técnico de multi-assinaturas, em que é necessário usar mais de uma chave para poder acessar o saldo a ser dividido entre os herdeiros. E ainda, se os bitcoins foram adquiridos de forma sigilosa, longe dos olhos fiscais, nunca alguém, fora os legítimos proprietários póstumos, saberão da existência deles. Proteja do parasitismo estatal tudo o que você valoriza e não quer perder. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por R2L2, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!